Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Marcelo Fernandes, advogado especializado nos concursos da Polícia Militar. O vídeo de hoje vai tratar sobre o limite de altura para ingressar na Polícia Militar no estado do Rio de Janeiro, tanto para oficial quanto para o cargo de soldado. A Constituição Federal, ela determina no seu artigo 37, parágrafo 1º, que todos os requisitos exigidos para ingressar, assumir um cargo público, ele tem que estar obrigatoriamente previsto em lei. Ou seja, a idade, a altura e a série de outras coisas tem que estar prevista em lei também. Então, a altura, que no caso é o 65 para homem e o 60 para mulher, tem que ter uma lei prevista. Tá? Então, no estado do Rio de Janeiro, houve uma evolução histórica. Começou lá em 1986, depois em 1987 e agora mais recente, onde o limite de idade é o que está sendo aplicado atualmente. Tá, inicialmente, vou dizer para vocês, em 1986 foi criada uma lei onde o limite de idade para os dois, o limite de altura para os dois sexos era 1,60. Logo em seguida, no ano seguinte, em 1987, o limite de altura para a mulher foi mantido em 1,60 e o do homem, do sexo masculino, subiu para 1,68. Logo em seguida, em 2009, a altura ela saiu do sexo masculino, do candidato do sexo masculino, saiu da altura de 1,68 e foi para 1,65. Tá? Então, essa regra está prevista inclusive lá no edital, e o edital dispõe inclusive dessas duas legislações. Na verdade, das duas não, das três legislações. Tá? Então, atualmente, o limite de altura prevista para o candidato masculino é 1,65, enquanto que para a mulher é 1,60. E como está previsto em lei, uma lei criada aí pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, não tem o que ser feito. Então, a gente tem que obedecer essa regra disposta tanto na legislação quanto no edital. Tá? Mas o que acontece é o seguinte, muitos candidatos vão fazer a avaliação e muitas das vezes o instrumento que é utilizado lá pela Polícia Militar, ou então pelo órgão responsável, pela banca examinadora responsável para poder fazer essa avaliação, se ele não estiver aferido corretamente, é possível que não dê uma medição adequada, não dê a medição correta. Às vezes é uma questão de estatura, né? Às vezes o candidato está com a cabeça baixa, não está com o peito inflado, então vai realmente dar uma diferença e essa diferença pode resultar na reprovação. Então quando acontece isso, o candidato tem certeza que ele está dentro do limite exigido, o que eu recomendo fazer? Ele vai ter que procurar o órgão responsável aí para poder fazer uma avaliação adequada, no caso em metro. No estado do Rio de Janeiro existe o IPEM, que é o Instituto de Peso e Medida. Ele é uma autarquia estadual, ou seja, ele pertence ao estado, então tem condições de dizer realmente, assim, sem qualquer tipo de parcialidade, que realmente a altura daquele candidato é aquela ali que ele está apresentando. Tá? E como é que funciona? O candidato procura. Se ele for reprovado ali pela estatura, ele procura o IPEM, tá? Lá no IPEM vão fazer 10 avaliações, é claro que ele tem que pagar por esse valor, eu não sei qual é o valor, mas tem que pagar. Ele vão ser feitas 10 avaliações, 10 verificações, 10 medidas, de trás, de frente, de lado, tá? E aí vai fazer uma média. Na verdade, a média não é interessante, porque às vezes a estatura, por exemplo, do candidato, em vez de chegar a 1,65, vai chegar a 1,64, 1,45, 1,48, faltando alguns décimos aí para poder chegar a 1,65, o IPEM ele vai arredondar, mas na verdade esse candidato não está na altura desejada, tá? O IPEM está arredondando para cima, tá? Então, o que importa é ele ter pelo menos uma medição na estatura exigida aí pelo edital. E aí o que vai acontecer? Ele vai pegar esse laudo emitido pelo IPEM e procurar o advogado especializado, o advogado da confiança dele, e vai ingressar com a ação judicial. Existem algumas ações judiciais que você pode pedir perícia, outras ações judiciais que não precisa, vai depender muito da análise do advogado. Tá? O que acontece é o seguinte, existe uma outra dúvida também que o candidato faz, ele fala o seguinte, mas eu servi o exército e minha estatura é 1,60, 1,61, 1,62, no caso do sexo masculino. E por que eu servi o exército, já que a polícia militar é uma força auxiliar, por que também não segue a mesma regra? O problema é o seguinte,
O Exército ele é nacionalizado, então ele tem que abranger o Brasil todo, ele não pode jogar a idade a estatura lá para cima, porque senão ele impede que outras pessoas entrem. Por exemplo, a estatura no Nordeste, no Norte, é menor do que a estatura no Sul ou no Sudeste, entendeu? Então, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, no caso do homem, é 1,65, mulher 1,60, né? Em Santa Catarina, a estatura é 1,65 para o homem e 1,60 para a mulher também. Tudo isso previsto em lei. Já lá no Ceará, já não é 1,65 nem 1,60, já é 1,62 para o sexo masculino e 1,57 dos candidatos do sexo feminino. Então, mas essa exigência também está prevista em lei. O que é interessante é isso. Então, a gente não pode utilizar o argumento do candidato ter servido às Forças Armadas, ter servido ao Exército, para poder utilizar como fundamento para poder ser aprovado. Não, ele tem que realmente ter a estatura. Tá? Existem alguns candidatos também que procuram alguns profissionais aí de fisioterapia, alguns profissionais da área de educação física, para poder fazer um trabalho, para ele poder ter uma estatura melhor na hora de fazer a medição. Isso vale também, tá? Mas se o candidato não tiver a estatura exigida, infelizmente vai ser reprovado mesmo e não tem que ser feito, porque os juízes, ao dar decisões judiciais, eles se pautam na exigência prevista em lei, na exigência prevista no edital. Bom, é isso aí. Eu espero ter ajudado você. Se você gostou desse vídeo, deixa aí tua curtida, deixa aí o teu compartilhamento aí nas redes sociais de vocês. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.